Os tempos antigos, aqueles que não estão registrados senão nas histórias, sempre despertam a curiosidade humana. E houve um tempo em que os homens e mulheres caminhavam nas trevas, literalmente. Porque, na verdade, eles não sabiam acender o fogo. Alguém consegue imaginar o que é viver sem o fogo? Além das coisas mais óbvias, como se aquecer no frio, iluminar a noite, cozinhar os alimentos, foi o domínio do fogo que permitiu à humanidade realmente mudar a face da Terra e fazer o que nenhum animal jamais conseguiu: usar e moldar a natureza a seu favor. E essa história é sobre como os homens roubaram o fogo e mudaram para sempre a sua vida na face da Terra. Eu sou Flora Manga e sejam bem-vindos à nossa fantástica loja de histórias. Havia, neste início dos tempos humanos, uma primeira tribo dos índios Guarani. Era uma tribo muito guerreira e sábia, e eles sabiam que existia esse tal de fogo. Já o haviam visto em tempestades e nos olhos de criaturas que assombravam as florestas, mas não sabiam acendê-lo. Por isso comiam os alimentos crus, tremiam nas noites frias e eram presas fáceis para predadores noturnos. E vejam só, sabe quem dominava o fogo e tinha poder sobre eles? Os urubus. O fogo estava com essas aves porque foram elas quem primeiro descobriram um jeito de pegar algumas brasas do sol. Parece algo impossível, não é? Mas vejam só como isso se sucedeu. Houve uma ocasião em que o sol estava bem fraquinho, um daqueles dias amenos, sabe como é? O dia não estava muito quente e os urubus aproveitaram esse momento para ir até o sol pegar algumas brasas. E desde então guardavam elas como se fosse um tesouro precioso e não deixavam ninguém se aproximar. Pouco compartilhavam. Por isso eram os únicos seres que comiam os alimentos assados, cujo cheiro invadia toda a floresta e fazia inveja nos animais. Era um privilégio que ninguém mais no mundo possuía. Os homens e os outros animais no início não se importaram tanto, mas logo começaram a ficar irritados. Afinal, o fogo era algo tão útil que não conseguiam mais suportar o egoísmo e a avareza dos urubus. Desde então, todos desejavam roubar o fogo das aves, mas ninguém ousava desafiá-las. Afinal, elas tinham em mãos o poder do fogo. E contra essa força, nenhuma presa ou garra seria capaz de sobrepujar. Mas existia naqueles tempos, como em todos os tempos, um grande herói do povo Apopocuva chamado Nhanderequei. Era um guerreiro muito respeitado pelo povo Guarani. Esse herói, após retornar de uma jornada, viu o sofrimento do seu povo e decidiu: iria roubar o fogo dos urubus. Ele reuniu todos os animais, aves e homens da floresta, contou seu plano traçado para enfrentar os temidos urubus, guardiões do fogo. Até mesmo um pequeno sapo cururu compareceu ao encontro. Mesmo ninguém dando bola para ele, afinal parecia assim insignificante, ele prestou muita atenção no plano, pois também tinha interesse no fogo. Todos se reuniram e Nhanderequei expôs o seu plano. Todos vocês sabem que os urubus usam fogo para cozinhar. Eles não sabem comer alimento cru. Por isso, vou me fingir de morto, bem debaixo do ninho deles. Todos vocês devem ficar escondidos. Quando vierem me pegar para cozinhar, eu darei a ordem. Então vocês partem para cima deles. Dessa forma, iremos deixá-los desnorteados e poderemos pegar o fogo para nós. Assim, todos concordaram e foram até o local combinado e procuraram um lugar para se esconder. Não sabiam por quanto tempo iriam esperar. Nhanderequei deitou-se e ficou assim imóvel.
Quem olhasse, mesmo atentamente, o dariam realmente por morto. Mal se podia perceber a sua respiração e ali ficou imóvel por um dia inteiro. Os urubus, lá do alto, observavam com desconfiança. Será que aquele homem está morto mesmo? Ou está mesmo querendo nos enganar? Ele parece bem apetitoso, mas por via das dúvidas convém aguardar mais. O herói permaneceu o segundo dia inteiro do mesmo jeito, rígido. Controlava até as batidas do seu coração para não criar desconfianças nos urubus, que continuavam rodeando seu corpo. E foi no fim do terceiro dia que as aves caíram no engodo. Vejam bem, é fato que nenhuma pessoa conseguiria se fingir de morto assim por tanto tempo. Ficaram assim confabulando entre si quando o mais velho deles disse: está decidido. Nenhum homem consegue se fingir de morto assim, nem mesmo um lagarto. Podemos comê-lo. Tragam as brasas do sol para fazermos a fogueira. Um grande alarido se ouviu e os urubus vibraram de alegria com a decisão de seu chefe e por isso partiram imediatamente para buscar as brasas. Eles a trouxeram e com ela acendeu uma fogueira bonita e vistosa. O chefe dos urubus ordenou então que trouxessem a comida para ser assada. Um verdadeiro batalhão foi até a presa e a trouxe com seus bicos e garfos. Eles acharam o corpo do herói um pouco pesado, mas isso animou ainda mais. Seria um banquete para alimentar todo o bando dos urubus. E eles colocaram Nhanderequei no meio do fogo. Vocês devem estar imaginando que foi o fim do nosso herói, não é? Mas vejam bem, heróis são heróis porque conseguem superar as maiores adversidades. Nhanderequei sabia que seria colocado no fogo. Por isso, antes de se deitar diante da montanha dos urubus, banhou o seu corpo com uma resina especial preparada pelo pajé da tribo, que impedia, por um tempo, que o fogo queimasse o seu corpo. Ele esperou o momento certo e então se levantou no meio das brasas. E por essas as aves não esperavam. Vendo o homem se levantar com o corpo em chamas, levaram um susto e asas pra que te quero. Debandaram atônitos para todas as direções. Nhanderequei aproveitou-se da surpresa e deu sinal para os amigos que estavam escondidos para que atacassem os urubus e tentassem roubar pelo menos uma daquelas brasas ardentes. Os urubus, vendo que se tratava de uma armadilha, se recomporam e, na impossibilidade de lutar, pois estavam todos desorganizados, se esforçaram o máximo que puderam para apagar as brasas, até mesmo engolindo para impedir que aqueles seres tomassem posse de tão precioso tesouro. Foi uma confusão e mesmo as brasas que não foram engolidas acabaram sendo pisoteadas e apagadas pelos animais naquela tentativa de roubar o fogo. Passou um tempo e tudo se acalmou. Os urubus já haviam desaparecido todos e a poeira abaixado. Nhanderequei chamou todos os bichos e os homens e perguntou quantas brasas haviam conseguido. Os animais e os homens começaram a se olhar uns para os outros na tentativa de saber se algum deles havia salvo alguma brasinha, ainda que pequenininha. Mas qual foi a tristeza geral ao se depararem com a realidade? Ninguém havia salvado uma pedrinha sequer. Só temos carvão e cinzas, disse alguém no meio daquela multidão. E para que nos há de servir isso? Disse Nhanderequei já triste. Nossa batalha contra os urubus de nada valeu. Agora nunca mais conseguiremos o fogo. Mas então, por trás de todos, saiu o pequeno sapo Cururu dizendo: durante a luta, os urubus se preocuparam apenas com os animais grandes e com os homens e não notaram que eu peguei uma brasinha e coloquei na minha boca. E espero que ainda esteja acesa, mas pode ser que... Depressa!
Pare de falar, meu caro cururu! Não podemos perder tempo. Dê-me esta brasa imediatamente, disse Nhanderequei, tomando a brasa em suas mãos e assoprando levemente. Todos os animais ficaram atentos às ações do herói que tratava com muito cuidado aquele pequeno luzeiro. Pegou na mão, colocou um pouquinho de palha e assoprou novamente. Repetiu isso várias vezes. E após um tempo, um pequeno fiozinho de fumaça surgiu. Está quase. Então, ele se virou para os animais que olhavam desconfiados e sem animação. Oi! Não estão felizes? Vamos ter fogo e é logo! Esse tal de fogo faz sempre fumaça assim? Disse um dos bichos. Isso não será bom para nós. Nós não suportamos fumaça. Dizendo isso, os animais terrestres foram embora, deixando o fogo com os homens e com as aves. Nhanderequei soprou novamente. E de novo. E ele fazia com todo cuidado, com todo jeito. Logo, em seguida a fumaça, surgiu um cheiro de queimado. Isso foi o bastante para que as aves se incomodassem e dissessem: Nós não gostamos desse cheiro que sai do fogo. Isso não é bom para as aves. Fiquem vocês com este tal de fogo aí. Nhanderequei soprou ainda mais forte. E finalmente as chamas apareceram no meio da palha e da brasa. Bastava agora alimentar a fogueira para que ela sustentasse o fogo aceso para sempre. Percebendo que tudo estava sob controle, o herói ordenou que seus parentes encontrassem todo tipo de madeiras: canelinha, criciúma, cacho de coqueiro, cipó-santo, e os ensinou que poderiam usá-las sempre e toda vez que quisessem acender e conservar o fogo. É verdade, o fogo que os homens conseguiram não era um fogo divino, vindo direto do sol e de chama imortal. Era apenas uma fagulha desse fogo original, um fogo que se exaure e morre. Sim, precisava ser vigiado e observado e alimentado, mas nem por isso era menos precioso. Por fim, para ajudar o seu povo, o corajoso herói também os ensinou a fazer um pilãozinho onde poderiam guardar as brasas e assim conservar o fogo por muito mais tempo. Dizem os velhos e mais sábios desse povo que até os dias de hoje os Apopocuva ainda usam esse pilãozinho e aquelas madeiras para guardar o fogo. E a história de coragem, astúcia e inteligência deste herói permitiu o homem mudar a face da terra para sempre. Nos vemos na próxima história.